A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no meu, no seu, nos nossos corações. Muito bom dia. Mais um domingo de bênção, mais um domingo de graça, um domingo de vitória nas nossas vidas. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Bispo Antônio Dias e peço para você que está nos assistindo nesse momento pelo nosso canal no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, você faça o seu comentário sobre a lição, que você deixe também o seu like e ative o sininho para você receber novas notificações, de novas publicações que estaremos publicando aqui no nosso canal. Querido, a lição de hoje é a lição número 2 do segundo trimestre deste ano, o ano de 2022. E o nosso tema hoje é sutileza da banalização da graça. Sutileza da banalização da graça. Esse é o tema da nossa lição deste domingo, 10 de julho de 2022. O nosso textuário está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, e diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, requer novo comportamento, ou seja, requer uma nova vida em Cristo. Tanto que Paulo diz que se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, que as coisas velhas, o velho homem já passou, e que agora tudo se fez novo. Tá bom, meu amado? Bem, então Deus continue abençoando a sua vida. E nós vamos então para a leitura bíblica desta manhã, a leitura em classe, que está em Efésios capítulo 2, versículos 4 ao versículo 10, tá bom? Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mas por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, querido? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. E nesse momento eu convido você para orar comigo. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Senhor Deus, nós pedimos agora a direção para a lição desta manhã. Deus querido, abre a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para recebermos a Tua palavra e a dissertação da mesma. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja, querido,
do nome do Senhor nosso Deus. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, é preciso compreender da forma bíblica o conceito da graça de Deus. Dessa compreensão, os crentes dependem para não banalizar esse bem tão precioso que é a graça de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesta lição, nós temos o propósito de analisar a graça de Deus no seu sentido bíblico, histórico e também contemporâneo. Então que hoje, você e eu, possamos chegar à consciência de que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e por isso a graça não pode ser banalizada. Amém? Na lição de hoje, o autor da lição tem como objetivo explicar a natureza da graça, como também apresentar a graça no contexto bíblico, também classificar no contexto histórico da Reforma Protestante. E o quarto ponto é pontuá-la no contexto contemporâneo, tá, amados? Então, isto aqui é a lição de hoje, é o objetivo da segunda lição desse trimestre, a sutileza da banalização da graça, tá, meu amado? Então, Deus continue abençoando a sua vida, tá? Uma coisa interessante, importante, que nós precisamos estar atento, é que não há salvação sem a graça de Deus. Esse favor é um favor imerecido. E esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecarmos, como infelizmente muitos fazem pensar. Então nós precisamos atentar para o ensino da Bíblia a respeito desse assunto tão importante, meus queridos. Então veja bem, algumas pessoas dizem, olha, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu bem entender porque eu já estou salvo. Isso é banalizar e baratear a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tá? Então, amados, é importante que nós entendamos isso, tá? E precisamos entender que nesta lição nós estamos estudando sobre a graça de Deus. E não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça de Deus, tá? Então, nesse sentido, nós podemos dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensinamento continua ainda ofuscado. Então, nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, né? E, portanto, tem sido mal assimilada e, consequentemente, tem sido desvirtuada. Então, muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da Graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça do Senhor Jesus. Isto é graça barateada, tá? Queridos, a palavra-chave da lição é banalização. Banalização, tá? O primeiro ponto da lição de hoje, que está dividido em 4 pontos importantes. O primeiro é compreendendo a graça. Eu preciso sim compreender a graça de Deus na pessoa de Jesus. Primeiro, amado, eu preciso entender que a graça, ela é divina, tá? Ela é um induto, é divina, é um induto divino. Então, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem, ela está inteiramente em Deus.
Foi Ele, Deus, quem quis agir com graça. Foi Ele, Deus, que quis nos dar a possibilidade de resgate. Foi Ele, Deus, que nos quis perdoar de todos os nossos pecados através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Se você ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz-nos assim a palavra de Deus: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, tá? Então veja bem, querido, isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus, tá? Então, amados, a graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Segundo, a graça, ela é imerecida, tá? A graça, nós não merecemos. Ela é algo nos dado sem merecermos. A graça é um favor de Deus, um favor que nós não merecemos. Então isso significa que ninguém realmente merecia e nem tinha como merecer a graça de Deus. As Escrituras diz que não há justo, nenhum sequer. Paulo, aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, meu amado, nossa justiça própria é como trapo de imundícia. O profeta Isaías, amado, aqui no Isaías 64, versículo 6, ele diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha isso que o profeta Isaías fala. Então a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, tá? A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à condição de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 42, nós vemos o Senhor dizendo: e não tendo eles o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então veja bem, meu amado, essa é a graça, é dessa forma que Deus agiu para conosco. Tínhamos uma dívida tremenda, mas também não tínhamos como pagar. E aqui em Efésios, capítulo 2, no versículo 4 e o versículo 5, nós encontramos a palavra dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só, tá? Então, amado, veja que Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. Por isso, essa graça, ela é um favor imerecido. Então, Deus agiu conosco com graça, sem nós merecermos, tá bom? E o segundo ponto da nossa lição é a graça no contexto bíblico. Querido, primeiro, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado, amados, é que Adão, o primeiro homem, ele foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que gostaria de fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado. Isso nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 6.
E diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tá? Muito bem. Então a palavra que diz, irmãos, que Adão foi tentado. Mas a palavra também deixa claro que Adão não foi coagido a pecar. Ele não foi forçado a pecar. Ele foi tentado. Satanás nos tenta todos os dias a fazermos coisas que desagradam a Deus. Mas ele não nos força a fazer. Somos nós que lançamos mão, tomamos aquilo, somos nós que fazemos aquilo que somos tentados a fazer. E é por isso que a palavra diz que devemos resistir ao diabo, resistir à tentação. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e o 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a palavra do Senhor a Adão. Então, Deus responsabilizou por sua desobediência, porque ele havia sido orientado por Deus de que daquela árvore específica, ele não deveria comer. E ele então foi responsabilizado pelos seus atos. Todos nós, meus queridos, somos responsáveis pelos nossos atos, e de todas estas coisas Deus nos pedirá contas. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, diz: e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha as consequências, né, da irresponsabilidade de Adão, da sua escolha. Então Deus o responsabilizou por causa da sua desobediência. Então o primeiro homem, amados, de forma livre, de forma voluntária, desobedeceu a Deus e pecou. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Olha, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Tá? Então, assim também, a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Queridos, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências. Produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão, ele era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob o seu lombo. Paulo fala aos Romanos aqui, no capítulo 5, no versículo 12, que nós já acabamos de ler aqui, né, queridos, que por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim também passou a todos os homens, né? Por isso, todos os homens pecaram, tá? Nós recebemos essa herança de Adão, é verdade? E aqui também, amados, precisamos estar atentos para o que diz a palavra de Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, 23, diz: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aí está as consequências, tá? As consequências do pecado do homem. Então, ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem
não podia por si mesmo se libertar. O homem ficou enredado no pecado, sem possibilidade de se libertar e se aprofundando cada vez mais nesse lamaçal. Então, uma das consequências divinas da queda foi a necessidade da satisfação de justiça divina. Então, por isso, amado, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Então, isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Deus não deixaria de corrigir o homem pecador. Contudo, assim como Deus ele é justo, da mesma forma, Deus é amor. Então, isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, né? E o amor de Deus à humanidade. Então, Deus ama a justiça, Deus ama a humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou Deus a prover a cruz como um meio de justificação do homem. Paulo fala ao Timóteo, aqui no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, querido, em João 3,16 é muito bem conhecido, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo Jesus, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele, em Jesus, sua justiça satisfeita. Segundo, amados, a extensão da graça. Olha, as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Essa é a extensão da graça. Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, você, eu, nós, né? Então, veja bem, as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. E aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, tá? Paulo fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus ama todos os homens. Logo, amados, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve também ser alcançado por esta graça inaudita do Senhor, tá certo? O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, se receberem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, essa graça, ela é extensiva a todos os homens, tá? Então, a extensão da graça é para todos, tá? É para todos, é extensiva a todos os homens. A graça de Deus, ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Então, nós precisamos entender a diferença entre ser uma graça ou a graça universal e ser universalista, tá? Então, presta atenção, amados. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independentes do credo religioso, ou independente do arrependimento, ou independente do comportamento, todos serão salvos, porque é a graça de Deus. Isto, queridos, é a graça universalista. A graça é universal, é para todos, mas não universalistas. Serão salvos todos aqueles que creem e receberam ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ao contrário, amados, a graça ela é universal.
porque é estendida a todos os homens, todos os que se arrependem, todos os que confessarem a Cristo como Salvador, poderão ser salvos. Olha, a graça, ela é oferecida a todos. Aqui, amados, em Tito, nós lemos o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Tá certo? A graça de Deus, ela só vai se tornar eficaz na vida da pessoa que crê. Diz aqui o Senhor Jesus em Marcos 16:16, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Quem não crer será condenado. E aqui no Evangelho, né, amados? No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 47, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem está falando aqui é Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é vai ter, é tem a vida eterna. Porque você crê no Senhor Jesus. Tá bom, amado? Então entenda, no contexto bíblico, queridos, a graça é uma necessidade de todos os homens. Eu, você, nós necessitamos da graça. Nós necessitamos da graça de Cristo. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Mas serão salvos aqueles que creram e receberam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá bom, amado? Olha, queridos, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a graça no contexto da reforma. Ah, amados, olha, a corrupção da doutrina da igreja. Esse é o primeiro ponto do terceiro ponto da lição. Olha, começamos aqui com a corrupção da doutrina da igreja. O contexto da reforma protestante que aconteceu lá no século XVI, ele é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo, ele perdia a influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, tá? Um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento deturpado e à negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Então, queridos, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Tá? E nós vimos nesse período serem implantadas muitos artifícios na igreja predominante daquela época, né, como as indulgências e tantas outras coisas, tá, que realmente barateou a graça e conduziu a doutrina da salvação não pela graça de Cristo, mas pelas obras, né, realizadas pelo beneficiário da salvação. Então, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Este foi um texto que chamou muito a atenção, né, de um dos reformadores, né, do Martinho Lutero. Tá?
Este foi um texto que chamou a atenção dele, né? Ao ponto de levá-lo a levantar-se, né? E reagir contra determinados abusos teológicos e doutrinários da Igreja Católica. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Salvava-se quem merecia. E até hoje, a gente ainda conversa com algumas pessoas oriundas dessas doutrinas, né? E a gente pergunta quanto à salvação, ela diz assim: eu não sei. Se eu merecer, se eu tiver merecimento, eu vou para o céu. Não se vai para o céu, querido, por merecimento. Se vai para o céu pelo resgate, pelo sacrifício remissor, pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus, ali no Calvário, em nosso lugar. Em outras palavras, a salvação, amado, havia se tornado meritória, né? Então, fulano merece ir para o céu, então entra. Fulano não merece, então fica. Fulano merece subir, fulano não merece, então desce, tá? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, então fulano foi bonzinho, merece ir para o céu. Fulano foi mal, vai para o inferno. A salvação não é pelos seus méritos, a salvação não é pelas obras, a salvação é somente pela fé. É o que diz a palavra do Senhor, tá? Então, Paulo, ele fala aqui aos Romanos, no 17, querido, que o justo, ele viverá pela fé, tá? Então, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Então, querido, segundo ponto, a restauração da doutrina da graça. Tá? Então, amado, uma grande preocupação surgiu, né, com essa corrupção da doutrina, a distorção da doutrina bíblica, da doutrina da graça. Então, como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação a essa corrupção da doutrina da graça, da doutrina genuína da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lutero era um monge alemão e era agostiniano. Ele se tornou, então, o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Após ler esse texto, tá, de que o justo viverá pela fé, Lutero reage às doutrinas da Igreja Católica e se levanta para o grande combate da doutrina da salvação pela graça, pela grande defesa da doutrina da salvação pela graça. Então, amado, como dissemos, como foi observada, né, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça, que havia se deteriorado e havia sido substituída pela doutrina das obras meritórias. Então, Lutero, como monge, ele era alemão, fazia parte dos agostinianos, ele se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, né? Só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras, do retorno à doutrina da graça, poderia ser restaurada. Queridos, toda e qualquer situação na igreja só vai ser restaurada se a igreja voltar às Escrituras. Enquanto a igreja estiver indo nas orientações humanas, nos conceitos humanos, nos costumes humanos, nos modelos humanos, nas ideias humanas, ela vai continuar se distanciando de Deus. A igreja precisa voltar verdadeiramente às Escrituras. Voltar à doutrina da graça, tá, amados? Então, só voltando às Escrituras,
a doutrina da graça poderia ser restaurada. Esta era a visão dos restauradores. Então foi por isso que eles lutaram. Foi por isso que eles sofreram e até mesmo morreram em defesa da doutrina da graça. Queridos, a doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça, pela graça somente que nós somos salvos. Não existe intermediários. É preciso entender que a salvação é por Jesus Cristo. A salvação é por Jesus Cristo. Não existe outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual devamos ser salvos. É por Jesus Cristo. É por Ele que nós somos salvos. Precisamos entender esta verdade da graça de Deus. Então, queridos, a graça no contexto da reforma revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça, tá? Então, no contexto da reforma, nós vemos justamente isso. Os reformadores entenderam, a corrupção da doutrina da graça e lutaram e deram até mesmo as suas vidas para a restauração da doutrina da graça. Quarto ponto da nossa lição é a graça no contexto contemporâneo. A graça hoje, meu amado, como que nós estamos? A graça barateada. Há muito, queridos, a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou a vida cristã mundanizada. A graça barata é isso, uma vida cristã nominal, uma vida cristã mundanizada, tá, querido? Então, de fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Voltou a questão da graça barata, voltou a questão da graça, da salvação meritória, por méritos, por merecimentos. Tá? Quem oferta mais? Qual o maior dízimo? Quem faz mais isso? Quem faz mais aquilo? Olha, se você fizer dessa forma, olha, se você trouxer, olha, você leva esse envelope, coloca aí tanto, tá? Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso. Olha, você só vai ser salvo se acontecer isso, se acontecer aquilo. É venda de indulgências, as indulgências que a Igreja Católica vendia há tempos atrás, séculos atrás, hoje estão sendo vendidas nas igrejas pseudo-evangélicas. É caneta vendidas como indulgência para receber o favor fulano de tal, é lenços vendidos como indulgência para receber o favor beltrano, é travesseiros sendo vendidos para receber outros tipos de favores, tá? É martelo sendo vendido para receber benefícios financeiros com relação a transporte, a carros e etc. É chave sendo vendida para abrir a porta das finanças. E assim, amados, as indulgências estão sendo vendidas aí, tá? Pelas igrejas pseudo-evangélicas, essa igreja moderna, humanizada, que nós estamos vendo. E o que é triste é que está enganando até mesmo os escolhidos de Deus, tá, amado? Então, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça do Senhor Jesus Cristo, mas sim uma graça banalizada. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Por quê? Porque há uma mistura, há o joio no meio do trigo. Nem todos que estão aí com portas abertas, com placas de igreja evangélicas, são de fato igrejas do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é urgente voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. É urgente voltarmos para as Sagradas Escrituras. É importante voltarmos para as Sagradas Escrituras.
Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça, meu amado. O apóstolo Paulo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Jesus Cristo. A salvação ela é de graça, mas o seu preço, o preço por sermos salvos, custou muito, muito caro. E eu preciso entender isto, eu preciso estar certo disto, o quanto eu custei para o Senhor Jesus. Eu custei a vida do Filho de Deus. Então Paulo ele foi um defensor do Evangelho da Graça e ele sabia do alto preço que custamos. Então, amados, segundo ponto, o valor da graça. Olha, querido, presta bem atenção. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 23. Ele diz: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Ei, vocês foram comprados, vocês foram resgatados do pecado, vocês foram resgatados do lamaçal, vocês foram tirados do precipício. Então não voltem a ser servos dos homens, não voltem a ser escravos do pecado. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça, querido. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pendurucalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. Como hoje, o Evangelho está cheio de pendurucalhos. Nós estamos vendo aí, amados, são símbolos criados por homens, tá? Para enganar a fé por causa da falta de conhecimento das Escrituras. Estão se aproveitando e enganando os incautos. Aqueles que são leigos, são neófitos na palavra de Deus, são enganados, podem ser até mesmo intelectuais no conhecimento secular, mas são neófitos no conhecimento de Deus. Então Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de nenhuma forma esses pendurucalhos que alguns cristãos naquela época quiseram pôr ao Evangelho. Paulo não aceitou, mas hoje a Igreja de Cristo está aceitando esses pendurucalhos, está aceitando indulgências, vendas de objetos dentro da igreja, como que esses objetos trouxessem bênção, tá? Após você comprar, o dinheiro cai lá no caixa da igreja, então você vai receber os méritos. Queridos, está na hora da igreja acordar, está na hora de você acordar e voltar para as Escrituras. Tá? Voltar para as Escrituras. O apóstolo Paulo era defensor, foi defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma esses enxertos, né? Que quiseram colocar, que alguns cristãos quiseram pôr no Evangelho de Jesus. O apóstolo sabia, queridos, do alto preço que custou a nossa salvação. A nossa salvação não custou, meu amado, uma oferta de dinheiro no caixa da igreja. A nossa salvação não custou uma doação de um carro para a igreja. A nossa salvação não custou a doação de um prédio, de um terreno. A nossa salvação custou o precioso sangue do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A salvação, amados, é de graça, mas o seu preço custou caro. É de graça para nós, mas os céus pagaram muito caro pela nossa salvação. Deus pagou muito caro pela nossa salvação. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego, que indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal, que diz que essa transação ela foi completa. Na nossa salvação, queridos, não há méritos humanos. Eu não preciso acrescentar mais nada na minha salvação. A minha salvação foi uma transação completa, tá? Completa.
Jesus lá na cruz disse: Pai, está consumado. Jesus lá na cruz disse: Pai, paguei a conta, está consumado. Resgatei o povo que crê em mim. Então não há mérito humano. Cristo pagou o preço e Cristo fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Sabe por quê? Porque é de graça. Isso é a graça divina. Isso é a graça divina. O que resta para mim é crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Tá certo, meu amado? Então é isso que resta para mim. Jesus fez tudo isso para aqueles que creem, para que todos os que creem. Foi para essas pessoas que Jesus fez tudo o que fez. Tá certo, meu querido? Então eu preciso entender isso aqui, tá, amados? Então, algum tempo atrás, numa história de um menino que estava atirando pedras com uma baladeira, né, um estilingue, ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando ele retornou ao quintal da casa da vovó dele, avistou um pato de estimação daquela senhora. Então, no impulso, ele fez pontaria e mandou a bala, a pedra, né, em direção ao pato. A pedra atingiu o pato e este morreu. Aquele menino ficou apavorado, ele se escondeu. Ele escondeu a ave lá numa pilha de lenha. Então, apenas para levantar os olhos e descobrir que a sua irmã estava observando. Ele achava que tinha escondido lá, né, o resultado da sua travessura, mas alguém tinha visto. A irmã estava observando. Então, a cada momento de sua vida, né, querido, o seu acusador ele está arquivando acusações contra você. Ele tem anotado cada erro, ele tem marcado cada escorregão, negligencie suas prioridades, né? E ele, o acusador, tomará nota disso. Então, abandone suas promessas e ele registrará tudo, tá? Então, amado, tente esquecer o passado e ele vai te lembrar. Tente desfazer seus erros e ele vai frustrar você. Então, sempre tem alguém, como aquela criança, né, que atingiu o pato, tá? E que escondeu, né, o seu erro lá no monte de lenha. E quando ele olha, vê a irmã observando. Tá? Então ele viu que alguém sabia do seu erro. Então, queridos, uma coisa que eu preciso entender é justamente isso. Tá? Que alguém sempre está observando. A Bíblia fala que Satanás está em nosso derredor e ele está observando os nossos atos, as nossas atitudes, o que você está fazendo. E quando você faz algo que te compromete, ele vai estar sempre te acusando. Você vai estar sempre refém. Então é por isso que precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e abraçar, queridos, a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Então, meu querido, veja muito bem o que nós estamos estudando nesta manhã, tá certo? Nesta lição, nós partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Nós vimos como a graça de Deus ela foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Tá? Como verberou a reforma, a Escritura continua ecoando também em nossos dias. A salvação, amados, é somente pela graça, não é por méritos, não é por obras, para que o homem não se glorie. Não, eu já comprei a minha salvação. Há um tempo atrás, a Igreja Católica vendia uma indulgência, né, que pregonizava a salvação. E a partir do momento que você adquiria aquela indulgência, então você poderia, ou tudo que você tinha cometido no passado, estava apagado, perdoado por causa daquela indulgência. E o que você realizasse dali para frente também já estava
perdoado. Quer dizer, antecipadamente você já tinha crédito, tá? Para pecar. Queridos, isso são adornos, pendurucalhos que colocaram na doutrina da graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, tá? A salvação não é por méritos, a salvação é pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então creia nisto, meu amado, tá? A salvação é somente pela graça, tá? Queridos, vamos aqui revisar a nossa lição para vermos o que o Senhor nos permitiu gravar, né, no nosso coração hoje, tá bom? Então, revisando aqui a nossa lição, o nosso conteúdo, nós temos aqui 5 pontos importantes para revisarmos. E o primeiro é, o que se quer dizer com a expressão a graça divina? Bem, ao se afirmar que a graça é divina, nós estamos aqui dizendo, com isso, que a sua origem está inteiramente em Deus. Por isso, a graça é divina, porque ela está inteiramente em Deus. É uma ação imerecida de Deus para conosco. Tá certo, meu querido? Segundo, qual é a diferença entre a graça universal e a graça universalista? Qual a diferença entre a graça universal e a graça universalista? Pois bem, a graça é extensiva a todos os homens, é para todos que creem. Porém, ela é universal. Contudo, por ser universal, amados, não significa dizer que ela seja universalista. Universalista quer dizer que todos, independendo do credo, independendo da religião, independendo se arrependeu ou não, serão salvos. Essa é a graça universalista, tá? Terceiro, segundo a lição, como surge a reforma protestante? Como foi que surgiu a reforma protestante, segundo a lição? Pois bem, a reforma protestante surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça de Cristo. Tá? Então, quando essa doutrina ela foi enxertada de pendurucalhos, quando essa doutrina ela foi modificada para satisfazer os interesses dos líderes religiosos da época, quando essa doutrina passou por esses adornos humanos, então ela se corrompeu, tá? Ela se corrompeu e as pessoas já não criam mais na salvação pela graça, mas sim na salvação meritória, por méritos. Então, queridos, acontece a reforma, tá? A reforma protestante surge como uma reação a essa corrupção da doutrina da graça. Tá? Então, houve esse movimento para que o povo de Deus, para que aqueles que criam em Deus retornassem às Escrituras Sagradas e pudessem assim se recompor diante de Deus pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto. O que quer dizer a expressão graça barata? Muito bem, né, amados? Essa expressão graça barata diz respeito à vida cristã nominal ou à vida cristã mundanizada. Sou salvo pela graça. Aqueles que dizem que Deus, Ele só quer o nosso coração, né? Não preciso me preocupar com a maneira de vestir, com a maneira de falar, não preciso me preocupar com a maneira de eu comprar ou de eu vender, se eu pago ou se não pago as minhas dívidas, se eu respeito ou não respeito os meus pais, se eu respeito ou não respeito aos mais velhos e etc, né? Então a graça barata é isso, diz respeito à vida cristã nominal, né? Eu me denomino cristão, mas o meu comportamento não é de cristão.
as minhas atitudes não é de cristão. Então, queridos, essa é a graça barata, tá? Essa é a graça barata que está aí proliferando, tá? Neste século de uma maneira tremenda. E o que nós estamos vendo hoje, queridos, é que a influência do mundo, por causa dessa graça barata, está adentrando na igreja. E hoje nós não sabemos mais, nós chegamos num culto e não sabemos mais quem é quem, porque parece que todo mundo está igual a todo mundo e não estamos vendo mais, queridos, a identidade cristã no meio do povo de Deus, tá? Todo mundo está parecido com todo mundo e o povo de Deus é um povo diferente, é um povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus e é portador da graça divina e não da graça barata, tá? O que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios? Esse é o quinto ponto que nós estamos analisando. O que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios? Escrevendo, amados, aos Coríntios, Paulo, o apóstolo da graça, afirmou: ei, queridos, vocês foram comprados por preço. Olha, vocês foram comprados por preço. Paulo diz assim: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. O que ele está dizendo? Ei, vocês foram libertos. Não voltem mais a ser escravos. Jesus comprou vocês por um preço precioso, um preço grandioso, tá? Libertou vocês e pagou caro pela vossa libertação. Você entregou sua vida a Jesus e agora você quer voltar ao vômito, agora você quer voltar ao mundo, agora você quer se adaptar, né? Ou adaptar à graça. Você não quer sair da graça, mas você não quer sair do mundo. E aí você está transformando a graça de Cristo numa graça barata. Ouvindo aí dos falsos ensinadores aquilo que interessa para Jesus e o que não interessa. O que você faz com o seu corpo, com a sua vida, não é de interesse do Senhor Jesus, ele só quer o teu coração. Querido, eu encerro hoje dizendo: o Senhor Jesus não é açougueiro. O Senhor Jesus não fez só o teu coração. Deus não fez só o teu coração. Ele fez você por inteiro. E Ele quer você por inteiro. Entenda isso. Então, meu amado, busca de volta, tá? De volta as Escrituras para a tua vida. E procura se adequar à palavra de Deus. E não você se adequar ao mundo. É o mundo que tem que se converter e se adequar à graça divina, entregar a sua vida e assim ser salvo pela graça de Cristo que está em mim, que está em você, que está em nós. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Eu creio que o Senhor falou profundamente nos nossos corações, não é verdade? Então, meu amigo, meu irmão, quero fazer um convite para você. Logo mais, às 7h30, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã e estou ali, meu querido, para ministrar a escola bíblica presencial. E em todas as nossas igrejas, também às 8 da manhã, temos a escola bíblica dominical. Quero convidar você a estar em uma das nossas igrejas estudando a palavra de Deus. Também quero fazer um convite para você estar à noite conosco, no culto da família. Ali estaremos ouvindo a palavra de Deus, estaremos prestando o nosso louvor ao Senhor, ao nosso Salvador. E você é nosso convidado a estar lá. Quero convidar você também para nos acompanhar na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, tá? E aqui pelo nosso canal no YouTube. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Se você puder, deixe o seu like, faça o comentário daquilo que você entendeu da lição e também ative o sininho para você ser informado de novas publicações. Olha, desejo a você um domingo de muita bênção, com muita graça, na paz do Senhor Jesus. Que você seja alcançado hoje pela graça de Deus, pela graça divina, tá? Não a graça barata, mas a graça
do Senhor na tua vida. Você seja alcançado por ela, tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Um abraço no coração, um abraço à sua família e que Ele te dê esse domingo de bênção, de muita paz, de muita tranquilidade